Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Hoje foi um dia complicado, né, o dia aqui da saída do Moro, né. E aí o que acontece? Esse aqui eu vou fazer na verdade uma sacanagem, por quê? Porque é do Conde, né, esse. E aí ele gravou, acho que ele gravou a análise dele antes do Bolsonaro dar as explicações dele, né? Então vamos ver, né? Ó, não vi ainda como é que é essa situação, então vamos ver o que que ele avaliou antes de ouvir o presidente. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes do Noivo. Eu confesso que hoje eu estou muito triste e muito chateado com a queda do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bom, até aí, com certeza nós concordamos 100%. E só vi a canhotada feliz hoje, ou aqueles jornalistas isentões, né? Que realmente quem, porra, quer o bem, né? Do Brasil, da sociedade, de tudo, cara, não tem como estar feliz nesse momento. Vamos lá. Porque este fato revela que anos de trabalho, não somente de denúncia ao esquema do petismo, como também a tentativa de estabelecer um projeto de poder corrupto, imoral, enfim, desqualificado para a governabilidade do país, eu fico pensando se de repente tanto tempo perdido realmente valeu a pena. Porque Tô ainda concordando com ele, realmente é muito frustrante. É muito frustrante, muito desgaste, muita instabilidade causando, né, constantemente, é bem complicado. Um ano de governo, um ano e 4 meses, 4, 5 meses, nós observamos a ascensão de um novo poder completamente deslocado e que de alguma forma traiu os anseios desta nação. Porque Bolsonaro foi eleito como uma resposta a uma classe política corrupta, desmoralizada, como também foi uma resposta da população contra os desmandos do PT. E, no entanto, observamos a mesquinhez de Bolsonaro em simplesmente colocar Sérgio Moro numa situação constrangedora, de tal forma que o ministro pediu demissão. E isso porque Bolsonaro, quebrando a regra que muitos governos não conseguiram quebrar, que é destruir a independência da Polícia Federal, preferiu sacrificar a reserva moral do seu governo, ou uma das poucas reservas que ainda sobraram, que no caso é Sérgio Moro, em favor de uma politicagem irreconhecível e inaceitável para os fins pelos quais ele foi eleito. Aqui ainda, novamente, ele não escutou ainda a justificativa do Bolsonaro, né? Mas não foi só isso. As justificativas do Bolsonaro, na verdade, me pareceram bastante razoáveis. Assim,
claro, eu estou 100%, né, em apoio ao Moro, a tudo que ele fez, tudo que ele representa. Gostaria que, pô, sei lá, 100% dos funcionários públicos fossem igual a ele, óbvio. Mas, assim, o Bolsonaro também teve os motivos dele, né? Em termos de, ah, de verificação de dados, etc. e tal. Bom, aquilo lá, tudo que a gente já escutou no pronunciamento dele, mas que infelizmente o Conde não tinha visto até aqui. Então, o que ele está achando que, na verdade, talvez seja até o que eu estava achando antes de escutar as justificativas, etc. e tal. Eu estava achando que, na verdade, era realmente um início de negociação do Bolsonaro com o Centrão, e uma das coisas era realmente esvaziar o Sérgio Moro. E aí eu estava imaginando o seguinte: o Centrão, como ele é bem faminto, né, por poder, recursos, etc. e tal, tinha colocado o Bolsonaro numa situação é, que ele não poderia, no corner, né? Ele não poderia reverter a situação, entendeu? Então, o que eu estava imaginando antes é que ele estava sem muita forma de agir, né? Sendo ameaçado por impeachment, né? Esvaziado o poder, etc. e tal. Então essa era a minha impressão, mas aí depois que ele deu a versão dele, né? Esclareceu alguns fatos e tal, tem algumas coisas realmente em termos de gerência que fazem sentido, entendeu? Eu estou aqui numa situação de um profundo mal-estar. Porque, malgrado o problema da Covid-19, que está sendo negligenciado por este governo, que fez pouco caso do sofrimento das vítimas. Aí eu já discordo, mas eu já falei isso em outras situações. Eu acho que são só pontos de vista diferentes e ele acho que não negligencia, eu acho que ele realmente acha que é bem grave e tal, só que tem determinadas posturas que ele escolheu tomar. E do sofrimento da população em geral. E mais, esta população está sendo enganada por uma propaganda de desinformação massiva, subestimando a gravidade da situação de saúde sanitária do Brasil. Desinformação massiva, subestimando a gravidade da situação de saúde sanitária do Brasil. E ainda considerando o fato de que esse mesmo presidente da República causou uma crise desnecessária contra o ministro da Saúde, Mandetta, uma vez que Mandetta não concordava com a sua política de expor a população. Bom, aí também, na verdade, foi alguma coisa similar que aconteceu no final das contas, né? Que não estava concordando com algumas posturas, né? Algumas condutas do Ministério, não óbvio que não do Moro, né? Mas do Ministério, né? Sim, claro, na minha visão, pô, seria coisas que deveriam ser conversadas, superadas e ter feito concessões, né? O Moro realmente para mim é uma figura incrível, né? Mas o presidente é o presidente, é ele que decide. Ao perigo do Covid-19 e agora observamos aqui uma tentativa de quebra institucional quando o presidente da República realmente descumpre tudo aquilo que ele prometeu no quesito de transparência pública. Em outras palavras, Bolsonaro... Bom, até aqui ele não sabe exatamente que a situação, né, especialmente agora com a complementação do Jornal Nacional, que a situação completa é a seguinte: o Bolsonaro enviou uma mensagem para o Moro, né, com um link do antagonista sobre um inquérito ilegal que rola no STF, né, e que teoricamente esse inquérito ilegal estava se dando andamento nesse inquérito ilegal e provavelmente policiais estariam fazendo diligências, etc. e tal, e aí o Bolsonaro ficou um pouco preocupado com isso. Eu não sei exatamente qual é o motivo, se tem alguma coisa ali para investigar ou não, ou se é realmente basicamente querendo resguardar a privacidade, né, ou a liberdade de expressão desses parlamentares que são praticamente bolsonaristas, né, entre 10 e 12, que também participam, né, da CPI da fake news, etc. e tal. Então, quer dizer, ele realmente mandou uma mensagem preocupado com essa situação para o Moro, e ali pode se interpretar que de repente ele queria interferir em alguma coisa, etc. e tal, né? Conseguiu destruir o seu próprio governo.
sem oposição, sem ameaça alguma. Ele mesmo fabricou sua própria oposição. Ele mesmo fabrica o descontentamento. E vejam, ministros que estavam fazendo um excelente trabalho foram demitidos. Foram demitidos porque rivalizavam com as politicagens do presidente da República. E você pode ter certeza de uma coisa, ou pelo menos você pode conjecturar alguma coisa. Sérgio Moro caiu porque Bolsonaro está se alinhando a esses corruptos. Você pode ter certeza disso. Isso é o que eu pensava também, no meio da tarde, né? Especialmente com essa aproximação do Roberto Jefferson, né? Com Bolsonaro. Roberto Jefferson foi o pivô, né, do Mensalão. O Moro participou intensamente do julgamento do Mensalão, então ele sabe muito bem quem são aquelas figuras. Eu acho que ele participou como auxiliar da Rosa Weber, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Então eu achei também que isso fosse tipo a gota d'água, entendeu? Não há outra razão de quebra da independência da Polícia Federal senão acobertar alguma coisa que o presidente fez ou está fazendo. Quando esse mesmo presidente, que com o discurso da moralização da coisa pública, se aproxima de cadáveres da vida política, cadáveres morais como Roberto Jefferson, ou então aquele delinquente do Valdemar Costa Neto e muitos outros, vocês podem ter certeza que esse conluio tem alguma coisa a ver com a queda de Sérgio Moro. Agora nós estamos observando que a última reserva moral desse governo simplesmente desapareceu. E isso porque eu não dou muito tempo para que Paulo Guedes e muitos outros caiam fora da administração da presidência da República, do Ministério da República. E aqui está sendo evidenciado o fato de que esses mavis, esses blogueiros de crachá, até ontem estavam dizendo que a extrema imprensa estava mentindo sobre a crise de Moro e Bolsonaro. Isso é verdade. Isso aí ele tem razão. E agora, seus filhos da puta, o que é que vocês vão falar? O que é que vocês vão dizer? Bom, não vão falar nada, né? Porque, assim, também não é para menos. Porque a saída dele realmente foi noticiada diversas vezes. Também não é para pegar tão pesado assim. Vão agora acusar o Moro de traidor? Vão acusar o Moro de comunista? Bom, ele também não está sabendo, né? Óbvio, né? O que aconteceu agora, mas essa última situação aqui do Moro foi um pouco complicada. Por quê? Porque ele compartilhou print do WhatsApp com ninguém mais, ninguém menos que a Globo, Jornal Nacional. Então, aí realmente começaram a entre aspas, assassinar a reputação dele, né? Mas, na minha visão, qualquer não vou generalizar, mas muitas desses ditos assassinatos de reputação tem um detalhe ali que de repente, sabe, é esquisito e de repente é uma verdade. Pô, não tinha necessidade dele compartilhar esse print com o Jornal Nacional, entendeu? Realmente assim. E também tem o seguinte, ele é juiz de, né, carreira, 22 anos, sei lá, ok e tal, não sei o quê. Ele, provavelmente, pelas mensagens, ele avaliou que estava sendo realizado algum crime ali. Então, mas assim, as mensagens que eu vi, cara, sinceramente, para mim, assim, para mim leigo, óbvio, né? Não significam muita coisa, não. Significam, talvez, sei lá, mensagens trocadas no WhatsApp, não sei. Bom, não tem ainda definição sobre isso. Vão acusar o Moro de desleal? Não, desleal foi o presidente da República, porque ele não cumpriu a sua promessa. Ele não cumpriu a sua promessa de transparência, como ainda, com a faca e o queijo na mão para fazer as reformas necessárias desse país, o Brasil experimenta mais uma vez o governo é um pesadelo completo. Eu digo que é um pesadelo. Eu não tenho palavras para dizer sobre esse governo. Esse governo é um pesadelo da oportunidade de fazer a coisa certa. Bom, eu tive que colocar um pouquinho para trás aqui, que eu tinha perdido um negócio. Tava com a faca e o queijo na mão para fazer as reformas. Cara, parece que ele realmente não está acompanhando o dia a dia do que está acontecendo no Congresso. Cada dia é um leão que o cara mata. Das negociatas, de embarrear determinadas coisas, a fazer avançar outras coisas, de usurpação de poder. Cara, não está sendo nada fácil. Desde o dia 1. Desde o dia 1 já estavam gritando impeachment. Calma lá, também não é assim.
palavras para dizer sobre esse governo. Esse governo é um pesadelo completo. Eu digo que é um pesadelo porque quando eu vejo gente da laia do Roberto Jefferson, da laia do Mensalão, se aproximando de um governo que até então prometia combater essas pessoas, então eu sinto a volta da velha estrutura que nós conseguimos momentaneamente derrubar. Todo esse trabalho de denúncia, todo esse trabalho de uma tentativa de buscar um norte nesse país foi jogado na lata do lixo pelo senhor Bolsonaro. E não somente Bolsonaro, pela sua família. O senhor Bolsonaro... Cara, não foi jogado na lata do lixo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro realmente tem tomado algumas atitudes questionáveis, porém, foi jogado na lata do lixo justamente dos que sempre jogam na lata do lixo tudo. Centrão, oposição, etc e tal. Se esse pessoal tivesse... Tudo bem, se eles não tivessem criado essa dificuldade, de repente eles iam estar na cadeia, porque as investigações iam avançar, etc. Bom, a verdade é que Centrão ganhou. A estratégia, né, do establishment e tal, Centrão, ganharam. Eles ganharam com certeza porque conseguiram desvirtuar completamente toda a situação. Vamos lembrar, inclusive, que logo no início do governo Bolsonaro, simplesmente quem foi para a cadeia foi o Temer. Michel Temer foi para a cadeia. Né? Então ali eles viram que a coisa não era brincadeira. E aí começou um jogo pesado, envolvendo diversas instituições. Só que ele ignora toda essa parte aqui, né? Mas tudo bem, memória curta para um bom historiador, mas ok, vamos lá. Prefere realmente esses mensaleiros da vida, como também como orientadores, prefere os charlatães do tipo Olavo de Carvalho e companhia, esses vlogueiros de crachá, esses filhos dele, que são um bando de bandidinhos, a começar pelo seu querido Flávio Bolsonaro, que é um miliciano, e todos nós sabemos disso. Não vem dizer que ele não tem comigo com milícia, que ele... Tá sendo leviano, mas tudo bem. Tem sim. O filho do presidente tem envolvimento com a milícia, sim. Tem namorico com a milícia. Resta saber qual é a razão desse namoro e qual é o alcance desse namoro. Lamentavelmente, observamos que o governo do Bolsonaro é um dos piores que o Brasil já teve. E mais. Essa eu discordo frontalmente. Eu nunca vi tanta coisa boa sendo feita em pouco tempo. Um ano e pouco. Só não fez mais mesmo porque teve todos esses bloqueios. É um governo que não consegue sustentabilidade justamente por conta da leviandade do próprio presidente da República, como também da leviandade dos seus apaniguados que estão preocupados em causar mais comoção social do que propriamente resolver os problemas concretos do país. Também não concordo. Claro, a gente nunca vai poder experimentar isso, mas imagine, quer dizer, na verdade a gente teve de repente 1 mês ou 2 meses assim de tranquilidade, sem muitos ataques e tudo fluiu tranquilamente. Agora, a gente nunca vai experimentar isso. Sempre tem alguma coisa sendo arquitetada. E aí os charlatães, que fazem parte da alta cúpula de Bolsonaro, estão falando, o Covid-19 não existe, é uma mentira, a epidemia é uma fajutice. Mentira, ninguém está falando isso. A única coisa que a gente está falando, e eu me incluo nesse bolo, né, é que fechar tudo da forma que foi feito, com logo no início, né, sem os devidos estudos, etc e tal, sem conhecer direito a coisa e tal, eu achei que foi muito radical, só isso. Ninguém está falando que não existe, etc e tal. Ninguém. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. A população brasileira com todos... No máximo, de repente, críticas a como é feito o isolamento. De repente, uma coisa mais inteligente. Entendeu? Os defeitos, com todas as suas misérias espirituais, eu penso que não merece esse tipo de coisa. As famílias que perderam seus parentes pelo Covid-19 não merecem esse tipo de tratamento. Isso é trágico, com certeza. Mas, de vez em quando, eu entendo até... Quer dizer, não entendo. Eu entendo. De certa forma, eu entendo. Quando ele fala de forma muito objetiva, assim, assado e tal, faz parecer mesmo que ele não está dando a devida atenção, mas ele está ali decidindo 50 mil coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então tem que ter esse tipo de entendimento também. O Sérgio Moro, que fez grandes contribuições para o país no sentido da moralização das instituições, não merecia esse tipo de tratamento. Então, nós estamos sendo governados pela infâmia. Uma infâmia que conseguiu destruir tudo aquilo que construímos. Conseguiu destruir a Lava Jato como nenhum outro governo conseguiu. Novamente, não foi o governo, foi exclusivamente o Congresso.
porque o Congresso está cheio de bandido. Isso é muita injustiça, colocar isso na conta do governo. Isso daí eu estou acompanhando dia a dia. Cada vez mais eles aprovam determinadas medidas que realmente acabaram com a Lava Jato. Pacote anticrime do Moro, saiu pacote pró-crime, assim como o antagonista fala, etc e tal. Isso foi nítido, ficou nítido. Conseguiu acabar com a carreira de um juiz qualificado, como Sérgio Moro. Não acabou com a carreira dele, tá, assim, tá só começando, inclusive, na esfera política. É evidente que Sérgio Moro assumiu esses riscos, mas ele apostou na possibilidade de que houvesse algo que fizesse a diferença. E esse ministro fez a diferença. Ele conseguiu, de fato, fazer um grande trabalho no Ministério da Justiça. Mas Bolsonaro prefere comprometer até as boas atitudes do seu governo em favor da sua politicagem pessoal e do seu ego infantil de uma pessoa que não está preparada para governar o país. E que não sabe nem mesmo aproveitar a virtude e a qualidade de seus ministros. E hoje nós observamos que o Ministério da Saúde está desgovernado. Mandetta era um homem que transmitia confiança para a população. Era um homem que transmitia uma certa transparência. Quando nós observamos, por exemplo, que ele nunca mentiu ou nunca ocultou dados sobre o Covid-19. Acho que está um pouco cedo ainda para ele fazer esse tipo de avaliação. O novo ministro da Saúde tem no máximo uma semana no cargo. Calma lá também. O cara estava aí desde o dia 1, entendeu? E assim, realmente ele conduziu bem inicialmente e tal. Só que pra gente comparar, tem que esperar o cara também prestar algum serviço, pra gente realmente poder comparar, porque até então a gente não estava tendo os dados tão consistentes assim como ele está falando, né? O Mandetta estava prevendo coisas duras. Só esse mérito por enquanto. E como ele é um bom orador, etc e tal, ele estava explicando as coisas, realmente acalmando um pouco a população, etc, né? Mas não dá para comparar ainda. E hoje esse governo oculta. Esse governo está ocultando estatísticas. Esse governo está ocultando, inclusive, informações preciosas que podem salvar a vida de dezenas, se não centenas de milhares de pessoas. Esse governo é um governo de delinquentes. Todo esse pessoal que hoje influencia o governo Bolsonaro, a começar por vocês, máveis da direita, vocês são uns delinquentes. Vocês não são diferentes do PT. E a ocasião tornou vocês piores ainda. Porque nós estamos numa crise que está em jogo a vida de pessoas inocentes. E vocês estão colocando tudo a perder em nome de uma grande mentira. Eu não preciso mais dizer nada para vocês. Vocês que se desinscreveram e ficaram putinhos porque eu falei a verdade, vão lá, alimentem-se das misérias espirituais, alimentem-se das mentiras que vocês estão acreditando. Mas eu fico com a consciência tranquilíssima, porque esses idiotas que saíram e desescreveram e começaram a dizer que eu acredito na extrema imprensa, que eu sou comunista, que eu sou esquerdista, eu posso dizer para... Não, isso eu não acredito que ele seja comunista ou esquerdista não, mas que ele está sendo influenciado sim por de repente um establishment da imprensa, na minha visão isso é claro. Vocês vão tomar nos seus respectivos cus. Ok. Vocês são os bostas, eu estou mostrando isso para vocês. Vocês são... Tá bom. Os vermes espirituais. Vocês, na verdade, servem tanto para a militância do Bolsonaro como para a militância do PT. Eu não preciso dizer mais nada. Abram os jornais da extrema imprensa. Porque a extrema imprensa, com todos os extremos, não são menos extremos do que esses psicopatas que inventam informações para vocês, desinformando. Mas neste aspecto a imprensa não está mentindo. São os fatos que estão aos olhos de vocês. Ninguém precisa nem questionar as fontes. Porque o próprio Sérgio Moro é uma fonte da completa degradação que o governo Bolsonaro se tornou. Justamente porque ele foi um homem injustiçado. Então, um grande abraço. A gente está vendo aí agora nessa... Bom, ele ainda está realmente bem abatido, né, pela situação. Realmente foi pesado hoje o dia. Vamos ver como é que vai ser o próximo vídeo dele depois que ele se acalmar um pouco mais e ponderar também o que se bem que essa altura do campeonato ele já tá de má vontade já de interpretação de falas, né, de declarações do Bolsonaro, etc, né? Bom, mas vamos continuar aí.